E tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso também, e aqui a gente tem o direito de falar como leigo sobre alguns assuntos, porque leigos somos, por exemplo. Eu sou leigo na questão jurídica, mas eu não consigo entender, Roberta, não consigo entender, Vivian e Beze, como é que certas coisas têm se repetido há tanto tempo, certas coisas são tão graves e não existe ainda uma clareza de que essas coisas, primeiro, devem ser punidas e, segundo, se devem ser punidas, como têm que ser punidas. Por exemplo, as abordagens que são ameaças a pessoas que são feitas e que causam, na hora, não só um constrangimento, mas o medo de uma coisa mais grave acontecer e depois resultam em campanhas de difamação com, enfim, nas redes sociais, etc. Hoje é um mundo onde tudo viraliza muito rápido, onde uma informação pega que nem pó. A gente está vendo um exemplo aí perfeito, né, do ataque ao Moraes, depois o ataque ao ministro Barroso. Mas isso acontece com deputados, com senadores, aconteceu com a Marina Silva outro dia. Vamos botar na tela o ataque, olha o nível do ataque que o Zanin, advogado do Lula, recebeu no aeroporto. Vamos colocar, por favor, o vídeo. Ó o corrupto aqui, ó. Safado. Aqui, ó. É na minha frente, é brincadeira? Não tá no aviãozinho do seu chefe, não, ô safado? Hein, vagabundo? Hein, vagabundo? Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter uma mão na orelha de um cara desse. Olha. Aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. E aí, isso é assim, mais claro do que isso, em termos de ser uma ameaça, eu não consigo pensar. No final ele ainda fala, tinha que tomar um pau de todo mundo, tinha que ser linchado. E linchamentos levam, não raramente, à morte. À morte. E aí? A gente sabe que não é a última vez que isso vai acontecer. E isso está acontecendo, gente, desde a campanha de 2018. Vocês vão lembrar bem. Desde a campanha de 2018. As pessoas usam, né, as redes sociais, eles fazem na hora a ameaça e gravam com o celular e depois jogam nas redes. Aí eu sei que se a gente trouxer um advogado aqui, sabe o que ele vai responder? Ele vai responder, não, Eduardo, mas já existe. Essas pessoas, já existe a lei que pode punir essas pessoas. Eu tenho certeza que é essa a resposta, até porque eu acho que já perguntei aqui e foi essa a resposta. Mas e aí? E aí? As pessoas não têm a clareza, nem a confiança de que, primeiro, se a lei existe, a clareza, e segundo, de que a lei é cumprida, de que ela funciona, de que serve para alguma coisa. Será que a lei não é amena que pune esse tipo de ameaça, esse tipo de agressão? E se é amena, será que não vale a pena, enfim, se adaptar ao que aconteceu? E outro dia até o Augusto de Arruda Botelho, eu não entendo nada, mas as pessoas falam aqui, eu vou aprendendo. Ele falou, às vezes você não precisa mudar a lei, basta você criar jurisprudência, você tomar uma decisão que serve como base para que outras decisões sejam tomadas. E aí com a rigidez, o rigor, etc., que a primeira foi tomada. Mas e aí, o que vai ser feito? As pessoas têm que ter medo. Tem que ter medo de fazer isso que eles estão fazendo. Outra coisa, ontem de manhã, a gente falava da questão do Bolsonaro ter postado, né, nas redes sociais dele um vídeo incentivando a baderna, a confusão, espalhando fake news de que a eleição foi fraude, etc. Ah, mas ele apagou depois. Postou e apagou, é que nem era antigamente, gente. Antigamente era assim, o cara falava uma coisa, não ficava no ar. Eu não ficava escrito no ar quando eu falava uma coisa. E ninguém dizia, mas você falou e apagou. Não. É que hoje em dia tem a característica que aquelas coisas que a gente fala, que a gente posta, ficam presas ali na rede social.
Ficou registrado. O que ele fez foi que nem fazia antigamente. Ele chegou e chamou a galera, falou e apagou, mas falou. Falou no auge do caos. E a gente tem que entender, e aí eu expando o meu exemplo. Hoje, pegando aqui no UOL, eu estava vendo, né, no portal UOL, as fake news que foram espalhadas nesses últimos dias. Fake news de que a mulher tinha morrido lá no acampamento, que eles estavam sendo tratados igual campo de concentração, que, enfim, todas as coisas que os policiais, o exército, isso e aquilo, e convocando as pessoas e dizendo que era um absurdo, que tinha gente infiltrada, que o sobrinho do ex-governador do Mato Grosso estava lá, enfim, um monte de coisa que tinha como é que se diz? Justificado, né? Que tinha justificado o que aconteceu, que aquilo não tinha nada a ver com a direita. Um monte de fake news, protegendo, né, os terroristas. Aí eu fui ver a lista de quem espalhou, né, essas matérias. Nessa lista de quem espalhou as matérias tem a Bia Kicis, deputada, Sóstenes Carvalho, também, Osmar Terra e André Fernandes. Como é que pode? De novo, depois do caos, depois da confusão, a mentira que pode levar ao próximo passo do terror, que pode levar ao próximo passo dos ataques, que pode levar, sim, a mais destruição, pode levar à morte, pode levar a confronto, pode levar a uma guerra civil, pode levar a um golpe de Estado, que é espalhada pela Bia Kicis, pelo Sóstenes Cavalcante, pelo Osmar Terra, pelo André Fernandes e por outros formadores de opinião que não são políticos, não ocupam cargos públicos, mas têm audiências enormes. A gente tem que entender, gente, que hoje, quando a gente está aqui falando no ICL, daqui a pouquinho, que a nossa audiência ela agora começa a subir, quando chega ali 9 horas, a gente está com mais audiência que a CNN na internet. A gente está com mais audiência, provavelmente, que Rede TV na TV. As pessoas, hoje em dia, elas podem ser, principalmente as grandes influenciadoras, canais de mídia. Eu estava falando com meu filho ontem, né? Ele me disse, eu nem sabia. Você sabe, Bez, quantos seguidores o Cristiano Ronaldo tem no Instagram? Sim, 100 milhões? Mais de 500 milhões. Nossa. Mais de 500 milhões. Então, hoje em dia existem pessoas que têm um poder de influenciar muito maior do que canais de TV e, com certeza, muito maior do que rádio, muito maior do que jornais, que hoje em dia, principalmente os físicos, enfim, ali em papel, quase ninguém lê, ninguém vê, tem gente que nem sabe que existe isso. E aí, essas pessoas podem, no auge do caos, o próprio Bolsonaro hoje tem muito mais audiência do que canais de televisão. O Trump tem muito mais audiência, né, do que canais de televisão e outras lideranças políticas, as da extrema-direita principalmente. E aí, essas pessoas, a Bia Kicis e o Sóstenes, podem escrever isso? Qual que é a lei que vai punir? Porque é o seguinte, a Bia Kicis deve ser a 100ª vez que ela faz uma coisa igual. É a 100ª. E não dá para dizer que ela não sabe. Ela vem do campo jurídico, era promotora, se não me engano. E aí? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer urgente é endereçar a parte que a gente já conhece e já sabe que vai se repetir. Porque você tem dúvida que hoje, em algum lugar do Brasil, vai acontecer isso de novo? Eu não tenho. Que alguma liderança ou algum influenciador do campo progressista vai ser ameaçado, vai ser atacado, vai ser ridicularizado e depois vai ser difamado nas redes? Você tem dúvida de que seja os filhos do Bolsonaro, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, algum outro político, né, da extrema-direita vai pegar e divulgar notícias falsas nas suas redes e estimular isso que está acontecendo? Então, não dá mais. Aí a gente fica feliz porque o Alexandre de Moraes mandou tirar a conta do fulano. Aí a gente começa a escrever nas redes sociais. Pô, hoje foi um grande dia. Grande dia nada, continua acontecendo tudo igual.
A gente fica ali apagando, né, o foquinho de incêndio sem ver que a casa inteira está pegando fogo. E a casa, você não consegue acabar com o fogo da casa, entendeu? Com um balde d'água. Você tem que estruturalmente resolver o problema. Tem que ter um carro do corpo de bombeiro, tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, tem que ter ali o material, a quantidade de água necessária para acabar com o incêndio. E a gente só vai fazer isso quando, primeiro, tiver foco, tiver interesse e tiver clareza de que a punição e as leis existem, porque as pessoas já me responderam aqui que existe, mas eu não sei qual que é a lei. Qual que é a lei que impede alguém de fazer isso?